Bom, eu acho que antes de entrar objetivamente na resposta dessa pergunta, eu acho que a gente tem que situar e contextualizar o significado do setor da TI para a economia, não apenas a economia recifense, mas para a economia de Pernambuco e a economia do Brasil. Hoje, graças ao desenvolvimento de um espaço como esse, que é o Porto Digital, o Recife figura num dos principais polos de tecnologia da informação do país e do mundo. Então, esse espaço aqui ele tem que ser olhado como um espaço de excelência. Um espaço de excelência numa economia, na verdade, que ela está destruindo fronteiras entre as pessoas e entre os outros e entre os setores. É um tipo de atividade que permeia todos os outros setores da economia. Então é dessa forma que eu acho que a gestão pública tem que olhar para o Porto Digital e para o bairro do Recife. O meu histórico na Câmara de Vereadores, de 2 mandatos já exercidos, me dá as condições de mostrar o que na verdade a gente fez também durante esse tempo. Isso aqui, por se tratar de uma ilha e de um espaço geográfico importante, desde a questão histórica, desde a questão cultural e agora muito mais pela questão econômica, ele precisa ser tratado como um espaço especial dentro da cidade do Recife. E durante todo esse mandato, os 2 mandatos, na verdade, eu cobrei, estive à frente de movimentos para a melhor utilização do espaço, a conservação, na verdade, cobrando a continuidade de um projeto que existia de revitalização do bairro do Recife e que foi abandonado, cobrando a melhoria na qualidade dos serviços, desde a questão da limpeza urbana até a iluminação, a própria ocupação, uma ocupação inteligente desse espaço. No possível 3º mandato, se continuará sendo, eu continuarei trabalhando nessa linha de buscar e exigir da Prefeitura que trate esse espaço como um espaço diferenciado na cidade do Recife, porque assim não apenas na questão cultural, histórica e econômica, mas também a questão turística, que hoje você tem, por exemplo, equipamentos como o Marco Zero, a Rosa dos Ventos de Cícero Dias, o Molho de Brenan do outro lado, a sinagoga, a própria Torre Malakoff, a Praça do Arsenal, são equipamentos que foram abandonados ao longo das 3 últimas gestões e que pode-se dar um tratamento diferenciado e uma qualidade melhor. E é claro que isso vai rebater absolutamente no Porto Digital, nas atividades do Porto Digital. Essa questão da alíquota do ISS, ela é de fundamental importância e a gente tem que tratar ela com muita serenidade, com muita objetividade e com muita clareza. Primeiro porque nós, vereadores, temos uma limitação legal, uma limitação constitucional para tratar desse assunto. Entretanto, não significa que nós fiquemos à margem dessa discussão. Pelo contrário, o que é que eu acho que pode se fazer? Articular dentro da Câmara, junto à Prefeitura e principalmente com o setor de TI, no meio dessa articulação e sendo protagonista nessa articulação, para que se faça um trabalho, se faça um levantamento de quais são as modificações na legislação que precisa se fazer para isso ser trabalhado em conjunto e que venha para a Câmara uma iniciativa do Poder Executivo articulada com a Câmara para que quando chegue lá essa discussão flua de uma maneira mais dinâmica e atendendo às expectativas do setor. Já foi um grande avanço se conseguir essa alíquota. Um outro avanço também, que aí eu tive uma participação relativamente importante, foi na paridade do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Essa foi uma discussão que se deu, se eu não me engano, no ano de 2006 e que eu me inseri nesse debate defendendo
os interesses da sociedade civil, buscando essa paridade entre prefeitura, entre poder público e sociedade civil, e isso tudo são elementos que fazem parte dessa discussão. O posicionamento do Conselho, o posicionamento, como a gestão enxerga isso, e a Câmara se inserindo como articuladora política nesse processo para que a gente garanta uma melhor legislação tributária a ser aplicada com esta segurança jurídica que é reclamada pelo setor. Bom, essa questão de aproveitarmos as soluções tecnológicas produzidas aqui no Recife, ela tem que ser vista de duas formas. Primeiro, nós precisamos quebrar um paradigma na gestão pública de que uma gestão bem avaliada ou uma gestão de êxito é aquela que faz obras de pedra e cal e que abre estradas, no caso de uma cidade como Recife, que abre ruas por todo lado. Não é isso. Uma gestão exitosa é aquela que está em sintonia com os avanços tecnológicos e que usa esses avanços para que melhore a qualidade de vida do cidadão. Essa é uma questão. Uma outra coisa é que se torne as empresas do Recife, que elas sejam competitivas com as outras empresas do mundo. Até porque esse segmento de vocês, o segmento da tecnologia, como eu falei anteriormente, ele quebra fronteiras. Então, a competição, se isso por um lado é bom, porque você tem um mercado enorme, por outro é uma competição extremamente acirrada, porque você compete absolutamente com o mundo inteiro. O que se precisa é abrir esse espaço dentro da administração pública, para que o gestor público, o próximo prefeito, ele enxergue a TI como um instrumento de solução e facilitador nas relações com o cidadão, na qualidade do serviço prestado. E a partir daí, buscando essa segurança jurídica da alíquota, dando um ambiente de trabalho na cidade, nessa área do Recife Antigo adequado, eu não tenho medo da concorrência externa. Eu diria que aqui nós não precisamos de um protecionismo tradicional para garantir que essas empresas atendam a demanda local. Por quê? Porque essas empresas aqui se estabelecem pela competência, se estabelecem por se inserirem nesse quadro de alta competitividade. Eu acho que o nosso maior desafio é sensibilizar o gestor a utilizar esse tipo de tecnologia nas ações e na gestão da prefeitura. Então, acho que o desconhecimento do potencial da TI é que é o nosso grande desafio. E uma outra coisa, os elementos de participação gerados pela tecnologia da informação, eles vieram para ficar. E um mandato de vereador tem que estar inserido dentro dessa lógica de ser utilizado como uma voz do setor, como a elaboração e a realização de audiências públicas para tratar do assunto, levar esse assunto para a pauta do município, isso é muito importante, seja através de requerimentos e através, enfim, de iniciativas legislativas, de projetos de lei que não cheguem a ferir a competência. Nós temos uma limitação de competência objetiva, mas isso não limita e nem atrapalha de maneira decisiva o nosso trabalho. O que se precisa é ter um mandato ligado nessas questões, um mandato que esteja a serviço de um setor que traga desenvolvimento e que traga, na verdade, democratização da gestão pública, das ações e da economia. Eu acho que dessa forma, e fazendo esse trabalho em parceria, em conjunto, essa articulação entre o setor, entre a prefeitura, entre governo do estado e entre Câmara Municipal, é o que vai garantir os avanços necessários para o setor. Tudo que o setor
setor conseguiu agora foi fruto de uma articulação política muito forte. Essa articulação precisa continuar e eu coloco o meu mandato à disposição para ser uma dessas vozes dentro da Câmara Municipal do Recife.